Pessoal, bom dia. Meu nome é Alan Rett Ferreira. Vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês podem planejar a transição de carreira de vocês, né? Seja para desenvolvedor. No caso aqui, eu vou mostrar para o papel de Scrum Master, né? Que é um papel dentro do framework Scrum, mas é um case que vocês podem modificar para o contexto de vocês, né? Então, quero ser um desenvolvedor Java, quero ser desenvolvedor Golang, quero ser um arquiteto, quero ser um UX. A ideia é de vocês capturarem aqui esse case e mudar para o contexto de vocês, tá? Então, né, sou o Alan, eu trabalho na empresa Matera hoje, né? A empresa Matera é uma empresa que fornece, faz desenvolvimento para o mercado financeiro, tá? E tem a minha empresa também, a API Ágil. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a API Ágil. E vamos lá, então. Paulo, passa aí para mim, faz um favor. Show de bola. Pessoal, manda aí no chat se quem aqui está em transição de carreira, está buscando um novo objetivo, ou até evoluir na própria carreira aí como desenvolvedor, se tem alguém que já trabalha com agilidade, manda aí no chat para a gente conversar, tá? E primeira coisa, o que eu quero trazer o conceito aqui para vocês? O conceito de OKR. Né? O que é o conceito de OKR? O OKR nada mais é do que uma ferramenta de gestão. Tá? Essa ferramenta de gestão foi criada nos anos 70 dentro da Intel, né? Apesar de muita gente falar aí que foi criada pelo Google e tudo mais, mas na verdade isso foi criada dentro da Intel e acabou disseminada dentro do Google, né? Lá por volta de 1998. E aqui no Brasil deu um boom, mais ou menos em 2018, assim, que muitas empresas começaram a falar sobre OKR, tá? E por que a gente usa OKR? OKR a gente pega um objetivo, né, um objetivo estratégico da organização e acaba levando todo mundo dentro da organização atrás desse objetivo. Ele serve para um alinhamento desses objetivos estratégicos. E um dos grandes benefícios, né, além do alinhamento que o OKR traz, é você conseguir fazer a medição em fases. Então, você não precisa pegar um objetivo, por exemplo, e levar para o ano inteiro. Não, você pode fazer isso. E aí, medir esse resultado por trimestre, por semestre, né? E depende muito do seu contexto, tá? E como que funciona o OKR, né? Qual que é a estrutura de OKR? O O é objetivo, né? Objective, que é basicamente onde nós queremos chegar. Então, pensando na nossa carreira, né? Onde nós queremos chegar? Qual que é o meu objetivo? No caso aqui, eu vou falar sobre o objetivo de transição de carreira para Scrum Master, tá? O KR, né? Key Result, ou resultado-chave, é como sabemos que a gente vai chegar lá, como que a gente consegue medir o nosso progresso, basicamente, tá? E as nossas iniciativas. Então, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Tá? Então, essa é uma estrutura simples, né, de OKR, o que complica na hora da gente fazer, mesmo pensar nos objetivos, pensar em como que a gente vai medir e pensar nas iniciativas, o que a gente tem que fazer para atingir esse objetivo. Bom, vamos lá então, pessoal. Estava falando, meu objetivo aqui, fazer a transição de carreira para Scrum Master, né? O resultado-chave, então, é dominar o framework Scrum de forma prática. E como que a gente vai fazer isso? Estudando, utilizando o framework, tá? Pode passar, Paulo. Pode passar, isso. Então, não é a ideia hoje, pessoal, eu falar para vocês como funciona o framework Scrum, tá? Depois vocês podem aprofundar nisso. Mas a gente vai passar aqui, nesse case, por todos os artefatos, por todas as cerimônias do framework, tá? Então, de novo, é um case que vocês podem pegar e usar para transição de carreira para desenvolvedor, arquiteto, UX, PM, PO, por aí vai, tá? Pode passar. Paulo, pode passar. Isso. Bom, vamos lá. Eu atuei como mentor, né, nesse case aqui de transição de carreira, e eu, como mentor, eu tinha alguns objetivos. Então, para fazer a transição para Scrum Master, eu sabia que a pessoa ela precisava, né, aprender o básico ali de OKRs, então por isso que a gente trouxe essa ferramenta. Aprender Scrum na prática, né, o básico, para você ser um Scrum Master. Aprender sobre as métricas que utilizam no framework, né? Aprender sobre estimativas, aprender sobre story points, planning poker, aprender sobre o Trello, aprender sobre o Miro, né? No momento aí que a gente está
saindo, vamos dizer assim, da pandemia. O Miro virou uma ferramenta obrigatória para a gente trabalhar de forma colaborativa, de forma online. Tá? Então, os meus objetivos como mentor era fazer com que a pessoa aprendesse isso, para daí sim, quando chegasse numa entrevista, ela já tem experiência, já domina as ferramentas básicas que ela precisa no dia a dia de trabalho dela. Pode passar, Paulo. Beleza, então, nesse caso, eu atuei como PO, né, Product Owner, é um dos papéis ali do framework, e a Aline, que é a pessoa que está fazendo transição, ela atuou como Scrum Master, justamente para colocar em prática todos os conhecimentos. E aí, para fazer essa transição, então ela tinha que estudar muito sobre Framework Scrum, sobre o Miro, sobre Trello, né? E aí a gente tem uma plataforma com esses conteúdos. Com isso, o que a gente pensou? Poxa, se a Aline conseguisse dedicar 2 horas por dia, mais ou menos, de estudo, né, dias úteis, ela olhando para 116 aulas que eu organizei ali na trilha de conhecimento para ela ia conseguir assistir tudo em mais ou menos 6 meses, um pouquinho antes de 6 meses. Se ela conseguir estudar mais, ela, né, diminuía esse tempo. Pode passar. Beleza, então qual que era o objetivo principal dela, né? É conseguir uma vaga como Scrum Master. Né? Então aqui a gente utilizou o OKR para justamente definir o objetivo, os resultados-chave e as iniciativas. Então, resultado-chave é dominar o Framework Scrum em 6 meses, né? Visando aquele período de estudo lá de 6 meses. Também conseguir participar de 6 vagas, de seis entrevistas para Scrum Master até o final do ano. Então, esses dois resultados chaves iam indicar se ela ia conseguir atingir o objetivo dela para fazer a transição de carreira como Scrum Master ou não, tá? E são coisas que a gente consegue quebrar, não precisa passar um ano, não precisa passar 6 meses para a gente fazer a aferição. Não, a cada 15 dias a gente fazia a aferição, via como estava o andamento, via se ela estava evoluindo no objetivo dela. E aí, quais são as iniciativas? O que ela precisava fazer, então, para atingir o objetivo dela? Basicamente, né, estudar utilizando o Framework Scrum, tá? Estudar algumas trilhas que a gente tem, né, na plataforma, trilha de transição de carreira, trilha de práticas, tirar a certificação de Scrum Master, a PSM1. Tá? Então, tudo isso, o que ela tinha de fazer, todo esse o que ela precisava fazer, acabou virando o nosso backlog de produto. Né? Para quem conhece aí do Framework Scrum, então isso virou nosso backlog de produto. Se você for para um desenvolvedor, então tudo aquilo que você precisa estudar para virar um desenvolvedor vira o seu backlog de produto. De novo, arquiteto, UX e por aí vai. Pode passar, Paulo. Beleza, estabelecemos também algumas regras, já entrando nas cadências do Framework Scrum para ela aprender na prática como executar. Então, planning, né? Qual que é o propósito da planning? É a gente planejar as nossas entregas. Qual é o horário que acontecia essa planning? Qual era a frequência? Quem participava, né? Isso para ela, como seria uma Scrum Master, é essencial. Ela vai montar as regras do time. Quando ela entrar numa empresa, ela vai poder organizar todas essas regras, deixar tudo explícito, tudo transparente, para que qualquer pessoa do time entenda quais são as regras daquele time. Né? Isso é essencial para um papel de Scrum Master. Então, nós fizemos isso para planning. Pode passar, Paulo. Para daily também, tá? Mesma coisa. Paulo, tá aí? Paulo, pode passar, por favor. Paulo, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Caímos? Paulo. Aí, beleza. Fizemos isso para daily também, né? Então, qual que é o propósito da daily? Qual é a frequência? Quem são os participantes? Os horários? Pode passar. Pode passar, Paulo. Paulo, pode passar, por favor.
Tá me ouvindo? Alan, pode ter travado, porque eu já passei um monte aqui, não sei se já está no Definition of Dawn, é isso mesmo? Tá, então volta um pouquinho, por favor. Volta na review ali. Beleza. Então fizemos a mesma coisa, né, para review, qual que é o propósito, qual que é a frequência, o participante. Pode passar. Mesma coisa para a retrospectiva, né? Qual que é o propósito da retrospectiva, qual que é a frequência, quais são os participantes, quais são os outcomes da retrospectiva. Por quê? Porque ela passa assim por todas as cadências dentro do framework de forma prática. A gente ia pegar esses horários, então, por exemplo, retrospectiva das 18h30 até as 19h toda sexta-feira, para ela praticar em si o que é uma retrospectiva, fazer um plano de ação, olhar para o que foi bom, o que foi ruim, né? De forma prática, em cima dos estudos dela, em cima dos objetivos dela. Pode passar. Então, com isso, pessoal, ela começou a montar o calendário de estudos dela, né? A gente estabeleceu, então, o nosso objetivo de transição de carreira, estabelecemos as sprints, né? O tempo que ia durar ali para a gente passar por todas as cerimônias, é um curto espaço de tempo para a gente fazer a inspeção de como estava indo o progresso disso. Então, ela já colocou ali, em janeiro de 22, qual é o calendário, quando que vai acontecer a planning, quando que vai acontecer a daily, a review, a retro, sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, deixou isso explícito, né? Essa é a regra que, se ela entrasse dentro de um time, ela teria que fazer, né? Pode passar. E aí, outro conceito também, para ela colocar em prática, é o DOD, né? O Definition of Done. Então, o que é isso? Ela não simplesmente teria que assistir às aulas da plataforma. A entrega, para mim, como PO, para eu falar que você entregou essa parte aqui de estudo, é você fazer um resumo desse estudo. Então, a entrega, para mim, ela que assistisse e fizesse um resumo daquela aula. Pode passar? Pode passar também. Aí, na parte de planejamento, então, pessoal, colocando em prática, né, a planning. Pode passar. Nós pegamos aí, pode ir até o final desse slide, tá, Paulo? Nós pegamos, então, e olhamos lá para o nosso backlog de produto, né? Nosso backlog de produto tinha 116 aulas. Essas 116 aulas a gente não consegue fazer num período de uma sprint, né? É muito grande. E aí, então, nós fatiamos essa 116 para falar o seguinte, vamos fazer, então, o nosso backlog da sprint com 7 aulas, tá? Então, pegamos aquele bolo de aulas e fatiamos numa pequena parte. Também, nesse momento, introduzi para ela a questão de estimativas através de story points. Então, cada aula, ela só olhou por cima e falou assim, eu acho que isso aqui é referente a 3 pontos, isso aqui 13 pontos, tudo mais. Ela foi estimando, né? Story points não é mais que uma estimativa, um chute. E no final, a nossa sprint ficou com 34 pontos. Tá? E também, nesse momento, nós estabelecemos a meta da nossa sprint. Qual que era a meta da sprint, da sprint 1, no caso? Ela construiu um perfil campeão no LinkedIn. Para quê? Para que ela começasse a ser descoberta pelos recrutadores. Tá? Então, fazer um perfil campeão, assistir às aulas, modificar o LinkedIn dela a partir do que ela está aprendendo nas aulas, para, de fato, ela construir um perfil campeão, porque as vagas estão no LinkedIn. Pode passar, Paulo? Beleza, olhamos também para riscos, né, pessoal? Uma coisa que é negligenciada muito aí no planejamento, para riscos. Então, naquela época, né, Covid, até agora, né, o risco de alguém contrair Covid, consultas médicas que estavam já agendadas há um tempo, né, a gente sabia que ia impactar. A vacina da Covid, então, tomar a vacina pode ter reação ou não, quanto que isso vai impactar no nosso planejamento. Nosso filho ficasse doente, quanto que isso ia impactar no nosso planejamento de estudos, tá? Então, isso a gente também olhou na nossa planning. Pode passar? Beleza. Na parte de execução, nós utilizamos um quadro Kanban, então pegamos todo lá nosso backlog da sprint, né? Fizemos um quadro Kanban bem simples aqui,
backlog em andamento e concluído, para que ela, de forma visual, conseguisse ver o progresso e a execução das aulas, e aí não se perdesse na lista de coisas que ela tinha que fazer naquele período de uma semana da nossa sprint. Pode passar. Caiu? Oi? Paulo caiu, né? Aqui tá de pé ainda? Tá. Com a execução, pessoal, nós também introduzimos a questão das métricas, né? Então, é um assunto também que é muito temido aí, por quem não conhece, né? Métricas. Então, gráfico de velocidade, né? O Velocity, quantas histórias foram planejadas naquela sprint versus quantas histórias foram realizadas, né, ao final da sprint. Isso, ela também construiu um gráfico dentro da ferramenta Miro para ver o progresso disso. Depois a gente mostra para vocês nos slides. Também a questão do burn down, né, queima de escopo. Quantos pontos que ela tinha planejado ao início da sprint versus o quanto que ela conseguiu executar, né, ao longo dos dias. Isso a gente também criou um gráfico, uma linha de tendência, uma linha de queda de escopo, para ela ir medindo, ó, a cada dia, será que eu estou mais próximo da minha meta, mais próximo de executar todo aquele backlog ou não, tá? Então, isso, ela conseguiu medir o quanto que ela tinha de progresso, tá? E aí, passado uma sprint, o que a gente fez também? A nossa review, né? Beleza, ela não conseguiu terminar todas as aulas, todos aqueles pontos, naquelas 7 aulas da sprint, mas, de fato, a gente queria ver o resultado, né? Se o objetivo da sprint foi atingido ou não, que era ela construir um perfil campeão do LinkedIn. Paulo voltou? Opa, estou de volta aqui. Opa. Então, aí, ó, tá o gráfico de velocidade, né, que ela acabou construindo dentro do Miro, para ela aprender de forma prática com as métricas, né? Total de pontos planejados versus realizados. Pode passar, Paulo. O burn down, né? Então, um gráfico também, conforme a linha do tempo ali, quantos pontos ela tinha no começo da sprint, 34 pontos. E quanto ela conseguiu queimar nessa uma semana, né? Percebam que ela não conseguiu terminar todo aquele backlog da sprint. Pode passar. E aí, na nossa retrospectiva, né? O que gerou de bom, enfim? Qual é o plano de ação para melhoria? Sempre olhando para melhoria contínua. Pode passar. Dentro de uma semana, pessoal, olhando lá para as aulas, utilizando as ferramentas, né, olhando para métricas. Volta um, por favor, Paulo, na tabela. Então, né, aí a nossa retrospectiva, tá? O que foi bom, o que não foi bom, qual é o nosso plano de ação? Então, isso em uma semana. Percebam que, ó, o que foi bom, conseguir olhar para a minha carreira, né? Ela é uma pessoa que é formada em nutrição e está fazendo transição de carreira para a área de TI, para Scrum Master. Ela conseguiu aprender a usar o Miro, a usar o Trello. Ela aprendeu a usar melhor o LinkedIn, né? Algo que ela negligenciava muito, a questão do LinkedIn dela. Ela começou a encontrar vagas, pessoal, que não pedem experiência. Então, isso é um grande mito que existe. Poxa, só preciso de... As empresas só contratam gente que tem experiência. Não. Você consegue encontrar vagas que não precisam de experiência, é só procurar. Ela conseguiu descobrir que as experiências delas, como nutricionistas, eram compatíveis com o que falava no Framework Scrum. Então, ela fazia algumas cadências, né? Ela usava algum desses artefatos. Ela só não chamava aquilo de dele, só não chamava aquilo de retrospectiva, mas ela usava, o conceito era o mesmo, né? O que não foi bom? Ela, de início, né, o que é normal, não conseguiu entender muitas siglas e termos, ok, né? Primeira semana de estudos, e não conseguimos fazer as dailies. Então, beleza, isso não foi bom. Qual que é o nosso plano de ação para melhorar para a próxima sprint? Primeiro plano de ação, então, é ela estudar mais os termos, se familiarizar mais com os termos, né? Organizar melhor o dia a dia para ela conseguir, de fato, fazer a reunião diária. E também observar o LinkedIn e fazer contatos com quem já fez transição de carreira, né? Para pegar o feedback dessas pessoas, para aumentar o networking dela. Então, percebam que
isso tudo ela fez em uma semana. Por mais que ela não tenha conseguido assistir todas as aulas, né, que ela planejou, no final, ela teve um resultado muito bom. Pode passar, Paulo? Então, isso foi o resultado, né? Em uma sprint só de uma semana. Então, ela encontrou vagas que se encaixam no perfil dela. Ela encontrou vagas que ela poderia mandar, né, o perfil de LinkedIn, se candidatar em si. Ela aprendeu a usar o Miro, aprendeu a usar o Trello, aprendeu o Scrum na prática, em uma semana ali. Aprendeu sobre métricas estimativas. Ela viu que StoryPoint dá errado. E eu, como mentor, fiz de propósito para ela aprender que dá errado, né? Ela teve um aumento de mais de 1.550% na visualização do perfil do LinkedIn dela em uma semana. Em uma semana, então, resultado expressivo. E ela obteve o perfil campeão no LinkedIn, que é o nosso principal objetivo ali da Sprint 1. Pode passar, Paulo. Beleza, pessoal, espero que vocês tenham visto ali, né, um case em si. Toda essa apresentação tá dentro de um template do Miro. Aqui tem o QR Code para vocês acessarem e lá fazer a cópia do template, tá? Quem está online aí, quiser pegar, vai ter toda essa apresentação, todo o plano de ação, né? Tudo que eu apresentei para vocês está nesse template. Tem um videozinho explicando como que copia o template, tá? Fica aí o convite, então, para vocês verem, né? E, de novo, peguem esse conhecimento e utilizem no contexto de vocês. Eu dei um exemplo aqui de Scrum Master, mas poderia ser para arquiteto, UX, desenvolvedor e por aí vai. Qualquer carreira, qualquer objetivo que vocês tenham, vocês podem utilizar esse modelinho, tá bom? Pode passar, Paulo. Pelo jeito, a gente está com um pequeno delay aí, tá, Alan? Tá um pouquinho. Eu ainda tá no template do Miro aqui para mim. Tá, para mim aqui já está na tela do API Ágil. Tá. Pessoal, fica o convite, então, deve estar um delay só para a gente aqui, um convite para vocês conhecerem mais a API Ágil, tá? Acesse o nosso site, apiagil.com. Lá tem, enfim, uma escola completa para vocês aprenderem sobre agilidade, tá bom? Fica o convite aí para vocês quiserem fazer transição de carreira ou aprimorar em cima do mundo de agilidade. Pode passar. E aí também, no último slide, já deve estar aparecendo para vocês, o meu contato, quem quiser bater um papo ali no LinkedIn, mandar um e-mail, enfim, seguir no Instagram, segue a gente lá no Instagram da API Ágil. Estamos fazendo aqui os stories da cobertura do TDC, lá no perfil da API. E fica o convite, tá? Fica o convite para a gente se conectar, fazer perguntas. De novo, quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me procurar, pode procurar a gente lá no perfil da API Ágil, a gente vai estar à disposição.